Você já se perguntou o que realmente acontece com o seu corpo e com a sua alma quando você entra em jejum? Talvez você pense que jejuar é só deixar de comer. Você já tentou jejuar, sentiu fome, ficou fraca e até se questionou: será que isso realmente tem algum valor diante de Deus? Mas eu quero te dizer que o jejum é uma das armas mais poderosas que o Senhor colocou em nossas mãos. E quando você jejuma, coisas invisíveis começam a acontecer dentro de você, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Fica aqui comigo porque hoje você vai entender o poder do jejum como nunca antes. Primeiro, vamos falar do corpo. Quando você jejuma, o seu corpo físico, ele entra em um processo de desintoxicação, sabe? Ele começa a limpar, o seu intestino descansa, a sua mente desacelera e o sistema do seu corpo, ele começa a liberar as toxinas que estão acumuladas. Você pode até se sentir fraca no começo, mas na verdade, isso é o seu corpo se curando. Aquela fome que você sente lá no começo do seu jejum, nos primeiros momentos, é na verdade o seu corpo gritando porque ele está acostumado a mandar. Quem manda no corpo? Porque ele está acostumado a mandar. Você sente sede? Você vai beber. Você sente fome? Você vai comer. Você sente sono? Você vai dormir. Sente a vontade de comer um docinho? Você come. Então, o seu corpo, ele está acostumado a dar ordens e você obedecer. Mas o jejum, ele coloca o corpo no lugar dele. Ele tira o trono da carne e devolve ao espírito todo o governo. Olha que tremendo isso. E agora, Miriam? E a alma? Aqui é onde muitas mulheres se surpreendem, porque a alma no jejum, ela começa a falar. Você vai perceber as suas emoções vindo à tona. Choro, memórias, lutas interiores, dores antigas, porque a alma estava abafada. E quando o corpo ele silencia, é aí que ele começa a falar. Deus, ele começa a revelar feridas escondidas, aqueles traumas que você costumou empurrar lá para o fundo da sua alma e deixar ele bem escondidinho. É neste lugar que ele começa a curar. Durante o jejum, muitas mulheres voltam a sentir uma paz, apesar da fome, muitas vezes apesar do desconforto, né? Porque nós não estamos alimentando a carne, mas existe uma paz no ambiente, existe uma leveza, existe uma direção. É como se o nosso espírito estivesse descansando seguro nas mãos daquele que tudo pode fazer, nas mãos daquele que tudo pode resolver. Porque não é só o corpo que se cala, é o espírito que se rende. Mas o maior segredo, preciosa, está aqui, no espírito. O jejum, ele abre conexão direta com o céu. Você começa a ouvir Deus com mais nitidez, com mais clareza. A palavra, ela ganha outro sabor. A oração, que antes era rasa e desconectada, se torna profunda. O discernimento aumenta. E quando chega discernimento espiritual, minha irmã, o ambiente muda. Porque você começa a enxergar com os olhos espirituais coisas que antes você não via, coisas que antes você não percebia, coisas que antes você considerava que era besteira. Mas é Deus lhe mostrando. Tem gente que se sente tão observadora, né? Não sei porque eu sou observadora. Mas ali pode ser o dom do discernimento que Deus já te entregou e você não está reconhecendo. Pessoas que conseguem perceber as coisas nas entrelinhas. No ambiente, quando ela chega, ela percebe um cheiro diferente, ela percebe um clima diferente, ela percebe exatamente quando o clima está de um jeito. Eu não estou falando de clima, de tempo, eu estou falando do clima espiritual. Tem pessoas que quando chegam em um ambiente traz um clima pesado, diferente, não é assim? Tem pessoas que trazem uma certa irritabilidade, um certo desconforto, e tem pessoas que têm o dom do discernimento que conseguem perceber e ver isso claramente. Então, quando você ora e quando você jejua, você ativa o discernimento espiritual. Então, o ambiente não tem como ser mais o mesmo. Não tem como ser um ambiente comum, natural, para quem tem discernimento espiritual. O jejum também tira a sujeira, o barulho, o excesso e deixa apenas aquilo que é eterno.
Você já conviveu com alguma coisa que você considerava como excesso na sua vida espiritual? O que é que era excesso na sua vida que você reconheceu que foi através do jejum que Deus tirou? Justamente o jejum tem esse poder. Você se sente mais próxima de Deus, mais atenta. Porque o jejum não muda Deus, ele muda você, ele muda a mim. O jejum, ele solta as ligaduras da impiedade, desfaz as ataduras da servidão. Quais as algemas espirituais têm te prendido, minha irmã? Não aceite ser controlada por algemas espirituais, por situações que não glorificam a Deus. O jejum pode te ajudar a vencer. O verdadeiro jejum transforma, ele te liberta e te leva de volta ao centro da vontade de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu jejuei por mais de um dia. Eu já contei aqui a experiência quando eu comecei a jejuar, ainda adolescente, né, ainda na minha trajetória como jovem. E depois eu fui aprofundando, à medida que eu fui percebendo, né, a importância e o poder do jejum, eu fui aprofundando. Mas quando eu jejuei por mais de um dia, a minha sensibilidade espiritual também aumentou. Era como se o meu espírito soubesse exatamente o que Deus estava dizendo para mim. E o que é isso? É sensibilidade espiritual. É isso que a mulher cristã, o homem cristão precisa ativar dentro de si, essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E foi ali que eu entendi que eu não poderia mais prosseguir sem o jejum. O jejum é um altar, é onde você sobe para morrer. Morrer para as paixões, morrer para si mesmo, morrer para o seu eu, para o seu ego. E é onde Deus desce para te ressuscitar. Ressuscitar o que é dele em você. Agora talvez você me pergunte, mas por onde eu devo começar, Miriam? Eu sempre digo aqui nas orientações que eu falo sobre jejum, comece devagar. Se você nunca jejuou, comece jejuando 6 horas. Escolha um propósito espiritual. Qual é o propósito? É restauração? É discernimento? É cura? Ore durante todo esse tempo. Leia a palavra, evite se distrair. Não é sobre performance. Lembre-se, é sobre presença. Você precisa atrair a presença de Deus. Note tudo que Deus te mostrar durante todo esse tempo. O jejum é o convite para o secreto. E a palavra nos diz: o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. No livro de Joel, capítulo 2, do verso 12, nos diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazer isso com jejuns. Opa! Se converter ao Senhor, como Miriam? Com jejuns, com choro e com pranto. Esclarecido? O Senhor, ele pede arrependimento sincero, através do jejum, através dos choros de quebrantamento. Minha irmã, é tempo de consagração. É tempo de se render ao Senhor, de chorar, de clamar o perdão pelos nossos pecados. Você não precisa fazer um jejum perfeito. Você precisa fazer um jejum sincero, uma entrega sincera. Você só precisa obedecer com o seu coração. E agora eu te pergunto, você vai atender esse chamado? Você vai deixar o Espírito Santo transformar você de dentro para fora? Se você sentiu o toque de Deus através desse vídeo, comenta aqui: eu preciso voltar para o secreto. Compartilha com uma irmã que precisa ouvir isso ainda hoje. Ansiosa, não esquece, quando você jejuma, o céu se move. E ainda que você não esteja contemplando o sobrenatural através dos seus olhos físicos, existe um movimento acontecendo no mundo espiritual. Não esqueça disso. Deus te vê e Deus te responde. E Ele honra a cada um que escolhe se render a Ele. E se você deseja adquirir um devocional para a sua edificação, aqui embaixo na descrição você pode encontrar o caso de Esté. Ele é um devocional e dentro desse devocional tem desafios, tem outros devocionais, tem guia de oração voltado para a história de Esté. Então você que já fez o jejum de Esté ou deseja fazer, você pode também estar adquirindo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.